Como é que vocês estão, pessoas? Tudo bem? Começando a gravação às 13h30 da tarde, uma sexta-feira. Sejam todos bem-vindos ao Moda Importa. Não interessa a hora que a gente grava. Até tem algum tipo de interesse a época, né, que a gente grava, mas não a hora que a gente grava. Enfim, sejam bem-vindos ao Moda Importa. Estamos aqui junto com o Tag Livros, estamos aqui junto com o Nelly, estamos aqui junto com o Grupo IES, estamos aqui junto com quem mais, Marcela? Com uma imensa massa de pessoas que nos escuta, não é verdade? Com a nossa bolha da moda, que não é só moda, né, gente? Baixa o volume no teu iRig ali, que tá muito alto. Deixa em 6, por ali tá bom ali. Alô, Enfim, teste, aí som. tá melhor. Agora não estourou mais. Sejam todos bem-vindos, porque hoje nós vamos falar de mais um monte de coisa, né? E eu estive viajando num grande evento, como disse a Marcela. Enfim, né? E eu quero agradecer muito as pessoas que me levaram pra lá. Deixa eu fazer um agradecimento especial aqui à Tecnopuc e também a um grupo de investidores que apostou em mim. Agora eu já tô nessa máscara, né? Tem investidores que apostam em mim, enfim. Que não gosto de ter seus nomes falados, mas enfim, muito obrigado ao carinho de quem apostou nisso aí. Eu vi que a Marcela gravou uns stories agora há pouquinho aqui sobre isso, né? Enfim, mas enfim, Marcela, o que tu queria começar falando? Eu tenho coisa a falar. Enfim, eu queria começar falando, primeiro, que, como tu disse, excepcionalmente estamos gravando nessa sexta, porque a gente achou que valia a pena esperar tu chegar com toda essa bagagem que um festival do tamanho do South by Southwest entrega, né? E coloca a sacudida que o festival dá. Eu tive a feliz oportunidade de ir há 6 anos, não voltei depois disso, e o Luciano voltou. Quando a gente foi junto em 2017, tu já tinha ido, se eu não me engano, uma vez. Era a tua segunda vez. Então, neste ano de 2023, foi o quê? A quinta? Essa foi a minha quarta vez, eu acho. Quarta vez ou quinta? Porque no meio do caminho, né, a gente tivemos pandemia, teve um evento, um ano que foi híbrido, teve um outro ano que eu estava parindo o nosso primeiro filho, que por sinal faz 5 anos amanhã, no dia 18. Aí o Luciano não pôde ir, e nesse ano eu não pude ir porque a gente não se organizou o suficiente para isso, né? Os meus investidores, eles não vieram. Eu não tive essa sorte. Não tenho investidores ainda. O meu investidor, na verdade, eu tenho 2 que investiram muito em mim na minha vida ao longo dos meus 37 anos. Um deles se chama Algir Lorenzon, um grande investidor, aquele investidor anjo, sabe? E o outro é o senhor Luciano Potter, que vem investindo em mim nos últimos, sei lá, 9, 10. Então Não, várias marcas vêm investindo em ti agora, recentemente, nos últimos tempos, depois da eu tô gravidez. brincando, tô falando de pessoas físicas, né? Não de PJs. Não das marcas que estão comigo, felizmente, nos últimos 2, 3 anos. Um dos papos lá no SXCW é o cancelamento, né? O cancelamento é uma coisa muito moderna, assim, enfim, né? E eu vou linkar com um especial de comédia que eu vi do Chris Rock. Chris Rock é aquele comediante, ator, né? Que levou a paulada do Will Smith no Oscar do ano passado. Aliás, eu vi o Oscar lá nos Estados Unidos e é muito bom porque lá em Austin o Oscar acaba às 10h30 da noite. É Né? sempre um problema aqui no Brasil, né? Pra quem gosta de Oscar, vai dormir às 2 da manhã, é puxado, mas enfim. O Oscar aqui no Brasil acabou às meia-noite e meia, pelo horário lá. Mas até baixar, né, adrenalina, até ficar vendo os looks do tapete vermelho e etc. 2 da manhã. Bom, e nesse show do Chris Rock é sempre um grande problema tu transformar a fala de um humorista, no palco durante o processo de humor, né, num podcast que tu quer falar isso como se fosse uma coisa séria e não quer contar como se fosse uma piada. Mas existe uma piada do Chris Rock muito interessante, que é sobre cancelamento, e o nome do show é Cancelamento Seletivo, né? Que é uma crítica deliciosa, né? Essa é uma tradução livre feita por ti ou é um nome em português? Acho que é uma tradução livre, enfim. Deixa eu procurar. Outrage, alguma coisa. Tá. Netflix, estamos falando? Netflix, exatamente, né? Okay. Onde eu concordo muito que mais do que a ação em si é quem fez a ação. Se quem fez a ação é um amigo meu, eu não cancelo. Desculpa, indignação seletiva ficou indignação em português. Seletiva, exatamente. Tá. E aí, ele fala que a gente está numa era onde todo mundo tem que se cuidar bastante do que fala, e ao mesmo tempo que as marcas agora opinam. As marcas têm que ter opinião. E aí ele foi na frente de uma loja, eu não lembro da marca, que é uma marca que vendia produtos também para yoga.
Lululemon, Lululemon, acho que é uma coisa assim. Não, tá, E aí não me tinha um vem, adesivo talvez. na frente da loja dizendo assim: nós não somos racistas, nós não somos e nem suportamos atitudes racistas, misóginas, gordofóbicas e blá 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 blá. Lu, Lululemon, Lululemon, essa aí. Athletic Apparel and Technical Clothing. E aí ele começa uma fala engraçada de que é, a calça de yoga a US$ 100, ela não é, ela, tu compra porque ela não é racista, né? Mas se tu comprar uma calça racista, a calça tu vai estar andando e a calça tá falando nigger, 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 que é uma palavra muito perigosa de ser falada nos Estados Unidos, né? E ele faz piada com isso, né? E que ele diz o seguinte: na verdade, eu compro uma calça de yoga para ela não suar tanto meu saco, que ele fala balls, né? Mas que ele prefere muito mais uma calça de yoga racista que custa US$ 20 e não US$ 100. Porque botar a US$ 100 uma peça de roupa para fazer yoga é ser preconceituoso com uma parte da população chamada pobre. E que o preconceito está no preço. Crítica velada é: tu monta todo um marketing de uma loja e de uma marca em cima de os padrões que todo mundo obviamente acha que é correto, ninguém precisa me dizer, né, que ser racista é lamentável e criminoso, que ser misógino numa sociedade absolutamente machista é também criminoso, né? E todas as outras coisas que pegam em cima disso aí. Mas ele faz uma crítica velada, velada não, aberta, às marcas que usufruem disso, inclusive para cobrar mais caro. Sim. Inclusive para ser cool e cobrar mais caro. E ele fala assim: e eu tenho certeza absoluta que nessa plateia aqui, o show em Baltimore, né? A grande da maioria das pessoas compraria uma calça racista, ele brinca, né? Uma calça de yoga racista a US$ 20 e não a US$ 100. Ou uma calça de yoga pró-escravidão, ou pró-trabalho análogo à escravidão, ou uma calça de yoga que apoia a má remuneração, ou Tu sabe, e Marcela, aí que diante, né? exatamente, poucas vezes eu me mexo em comentários da internet, né? Mas aí eu vi um site que eu sigo dizendo assim, Um site de quê? De de fofoca, de informação, notícias, de de informação, informação? de informação dizendo assim: Chris Rock afirma que viu Emancipation, que é um filme sobre escravidão e violência, né, aos escravos, que o Will Smith faz um homem da vida real lá, que era escravizado Sim, e apanhava, que ele viu escravidão muitas vezes para ver o Will Smith apanhando muitas vezes. Não, ele não pode rir. afirma. Ele faz piada. Não foi um statement. Faz parte de um show, de uma montagem de 1h10 que prepara para chegar numa piada que todo mundo esperava, porque o Will Smith bateu na cara do Chris Rock numa coisa, né? Enfim. Aí eu chego É. no ponto que eu queria falar, tá? Se tu quiser Ah, não depois falar. chegou ainda. Não, não Tá, cheguei. tá. Porque existe uma coisa agora, quer dizer, existe uma coisa há muito tempo que as marcas que são marcas que se acoplam de CPFs linkados a principalmente marcas esportivas, né, no começo, enfim, né, a grandes esportistas, a atores e atrizes, a pessoas da arte, né, para vender produtos. Tu vai lá, paga para alguém a imagem dela, e a Beyoncé vai lá e recebe uma grana da Adidas, e ela vende uma linha da Adidas. Sim. Tem o nome, aliás, da filha dela, né? Isso é muito comum. E, recentemente, por razões diferentes, algumas pessoas estão sendo canceladas e as marcas, por consequência, apanhando junto. As últimas duas pessoas que estão sendo canceladas e que a marca em si está apanhando junto é a Nike. E as pessoas, isso foi muito falado lá no SXW, e as pessoas que estão apanhando são o Ja Morant, que é um grande jogador de Uhum. basquete, e também um estilista que quando ele se junta à Nike, ele vende tudo, enfim, depois no mercado paralelo, os tênis dele ficam muito mais caros, que é o Tom Sachs. O Tom Sachs teve agora uma notícia de que o escritório dele tinha notícias de trabalhadores análogos à escravidão, né? Hum. E o Ja Morant
fez uma live segurando uma arma, enfim, ele tá afastado do time dele, o Memphis Grizzlies, né? Enfim, e aí tem todo um estudo assim sobre o quanto as marcas podem se atrapalhar com isso ou não, o que que as marcas têm que fazer ou não, enfim, como é que elas têm que se colocar ou não, né? Porque a pressão popular dá em cima das marcas quando alguém faz errado. Agora, a gente Claro. teve agora dois caras que foram retirados do Big Brother, o MC Guimê e o cara de sapato, acho que é isso. Sapato. Você chamam Porque de sapato. eles numa festa agrediram, né? E aí a polícia tá tentando ver exatamente qual tipo de agressão é, se é só uma importunação sexual, ou se tem, no caso do cara de sapato, pode ser uma tentativa de estupro, né? Porque ele usa da força para beijar a guria. Enfim, isso a investigação vai descobrir, vai buscar, enfim. E eles foram expulsos do programa, né? E até o jeito que a Globo expulsou-os tá sendo criticado. Expulsou-os, É. enfim, tá sendo Sim, criticado porque revitimiza a vítima. Porque a mexicana que entrou no programa, uma participação especial Relâmpago, né? Ela foi importunada na festa para os dois. O MC Guimê passa a mão na bunda dela e o outro tenta beijá-la à força. E aí revitimiza, porque ela, não, calma. Ela meio que se sente mal por aquilo, né? E hoje de manhã, no programa Timeline da Rádio Gaúcha, a gente ouviu uma delegada que cuida só desses casos, ela citou isso aí. Até a Globo errou nisso aí. Até a Globo em errou. como Tinha que fazer. chamar todo mundo a canto aqui, depois fazer um comunicado. Gente, os dois saíram do programa, corta pay-per-view e tudo, explica pra menina, né? Olha, tu não é vítima nesse caso. Quer dizer, tu é vítima uma vez só, a gente não vai fazer duas vezes. Isso, Depois o Tadeu Schmidt fez esse adendo, né? Isso eu vi por acaso hoje nas redes sociais, que depois ele volta, quando eles já estavam expulsos, eu não sei exatamente em mas que momento. esperaram o momento Globo do programa, porque o programa é pay-per-view, Sim, Multishow e Globo, mas a exato. expulsão foi O Globo. ao vivo, foi no Mais ao gente. vivo. Exatamente. Exato. E no momento, enfim, algum depois no pay-per-view, ele vem e ele diz: Eu não quero que tu se sinta mal, isso não é sobre o teu comportamento, isso não tem nada a ver contigo, essa responsabilidade não é tua. Mas enfim, foi um adendo. Mas isso tu falou tanto que eu fiquei com várias coisas para colocar aqui, mas principalmente sobre as marcas e sobre propósito e posicionamento, sabe? Como tudo que é exagerado, ou como tudo que a gente vê demais, ou como tudo que é reverberado, talvez, de uma forma exagerada, a gente vê erros, né, sendo cometidos, e a gente vê um exagero de todas as formas, assim. Eu me lembro, 2015, 2016, a gente começando a falar muito fortemente sobre moda com propósito aqui no Brasil. Inclusive, tem dois livros, um livro principalmente sobre esse tema, mas dois livros do André Carvalhal que tratam muito em torno de como tu tem que ter, a marca tem que estar dentro, carregar esse propósito para se comunicar com seu público, com suas comunidades, e como a moda podia migrar para esse lado. Peguei um exemplo brasileiro, tá? Mas foi um ano e anos ali em que a gente começou a se falar muito disso. Depois se trataram de se organizar, de certa maneira, certas fundações, organizações, instituições, marcas, grupos de marcas que traziam muito forte, colocavam como publicamente seus propósitos. E aí eu colocaria como um terceiro momento, o momento em que o marketing veio antes e coloca o propósito como ferramenta, sabe? E ali a gente pode falar não só de propósitos antirracistas ou inclusivos, LGBTQI+, antimisóginos, propósitos de inclusão social, propósitos, vários deles estão em voga, digamos assim. Mas também a gente tem propósitos de sustentabilidade que sofrem com certo preconceito também do público por existir muito marketing em cima, por ter o que a gente chama de greenwashing, né? Por a gente, pelas marcas se posicionarem, fazerem muito auê e muito barulho em cima de estratégias, de ferramentas, de iniciativas que são mais uma propaganda, né? Mais um marketing do que efetivamente um propósito sendo carregado pela marca. Então, eu acho que tem essas duas coisas se misturam, sabe? O que a gente vê são as marcas sendo canceladas por comportamentos de pessoas que as representam, e aí eu acho que também
há de se olhar caso a caso como a marca se comporta, o que aconteceu, por que a marca tem ou não que respaldar aquele embaixador, ou enfim, aquele modelo, né, aquela pessoa que está representando. E também o contrário, né, de marcas que começam e arrastam iniciativas que em pouco tempo são derrubadas, são mostradas como fake, como exageradas. Então, é muito confuso porque a gente vê ataque de todos os lados e o que é verdadeiro ou não, sabe? Esses dias eu estava ouvindo, enquanto estava na XSW, um podcast que eu tenho gostado bastante de ouvir, que é o Reset Podcast, um podcast brasileiro, apresentado pela Alexandra Fará e pelo, já vou dizer o nome dele, que eu não o conheci, eu conheci no podcast. E o podcast, ou esse episódio, ele era inteiro sobre, ele se coloca como um podcast de beleza e moda, tá? O Reset Podcast é um encontro semanal que reúne especialistas, criadores e agentes de mudança para resolver dúvidas e debater temas de inovação, moda, valores contemporâneos e consumo consciente. Ele gira todo em torno. Por isso o nome, Reset, né? De resetar, vamos começar do zero. Ele é apresentado pela Alexandra Fará e pelo Jonathan Marques. Este episódio que eu ouvi, ele era todo sobre tecidos, tá? Sobre tecidos tecnológicos, sobre tecidos feitos de algas, sobre tecidos sustentáveis ou não sustentáveis, sobre o greenwashing das marcas em cima disso, sobre quando tu compra numa loja de departamento, talvez um tecido que diz 100% poliéster reciclável. Como assim? O que foi feito com esse poliéster? De onde vem esse poliéster? Ou como no caso de marcas esportivas, que eu sei que trabalham isso muito fortemente. Feito com plásticos retirados do oceano. Talvez a 2% do tênis seja feito com aquele plástico retirado do oceano. E aí, por quê que é só 2%? Porque é muito custoso, porque dá muito trabalho refazer e reciclar aquele plástico para usar de novo numa outra fibra. Mas enfim, ele era muito específico, eu trabalhava fibras, mas eles falaram muito sobre esses propósitos, sobre as marcas que têm o propósito verdadeiro, que estão trabalhando a inovação, a ciência, para mudar a forma como a gente consome tecidos, roupas, moda, de forma geral. E eles ficaram nesse debate do cancelamento das pessoas que se posicionam como ativistas frente a marcas e as marcas carregando esses ativistas, né, mercado afora, e ao mesmo tempo, na hora que o ativista pisa na bola, a marca é a primeira a dar um chute, né, um pé na bunda, ou vice-versa, pessoas que, enfim, defendem um determinado propósito com mais afinco, tem uma marca que conta e aí, em determinado momento, aquela marca não se posicionou como aquela pessoa queria, como aquela... E aí, essa relação turbulenta, sabe? Eu tenho uma questão dúbia, assim, eu acho que a gente, a gente tende a infantilizar a opinião média, sabe, das pessoas, assim. Tirando esses movimentos de internet de busca por culpados, né? Eu vivi isso na pele já, num cancelamento de um programa que eu fiz, onde quase todos os patrocinadores saíram, só ficou um, na verdade. E esse patrocinador que ficou, ele recebia e-mails e não perdeu nenhum cliente. Não deixou de vender nenhum produto. Naquele tempo de cancelamento, assim, sabe? Eu acho que as marcas se assustam demais quando cobradas. Por exemplo, ontem, no caso da Globo, a Globo não demorou porque ela estava testando a audiência, ela demorou porque certamente era uma questão jurídica. Claro, sim. Né? A tua imagem Também congelou para mim, acho. Marcela. Uma questão jurídica. Certamente chamou todos os advogados possíveis. O que a gente pode fazer? Realmente foi o crime, não foi? Deve ter chamado delegados e delegadas, né, da área para saber, olhar todas as imagens, botar mais câmeras, né? Porque teve só um corte que espalhou, né? Então olha mais, olha as outras câmeras, porque tudo é gravado, enfim, né? Então acho que a demora é para ter cuidado na decisão, né? E aí tem ainda uma falha de divulgar, né? De divulgar. Da Porque, cara, forma como foi a Globo estava comunicado. sendo muito atacada, ela divulgou no holofote máximo que tinha, né? E aí não pensou talvez na menina. Que, aliás, já saiu do programa, tá? Já voltou pro programa dela lá no México. Então, eu acho que o público não é tão infantil assim. Eu vou pegar um exemplo, tá? Bem, bem próximo. Até porque depois que passa um tempo, é melhor de avaliar com um tempo. Adidas e Kanye West. Aliás, tem várias piadas com rappers Do Chris Rock. porque ele trata todo o tempo o Will Smith como rapper. Né? Que eu não quero falar mal de rapper aqui, porque ele faz piada com Jay-Z, com Kanye West, fala assim, mas não quero falar mal de rapper.
Não quero falar muito de rap, porque tu sabe como é que essa galera aí. Né? Ele debocha, assim, porque os caras podem ser muito violentos, enfim. Mas aí, eu tô conectando todos os assuntos, né? O, a, a, o Jamoran, tá? Fez algumas criancices aí, bababá. Criancices, né? Tipo assim, ele apareceu numa live com uma arma, dizendo que aí agrediu um fã. Tem algumas coisas bem bobas, assim. Ele é um. Marcela, sabe que é um Jamoran? É aquele cara que eu te mostrei uma vez, ele vai fazer um toco e ele bate a cabeça na tabela. Sim, eu sei. Lembra? Enfim, ele é uma das super grandes estrelas, novas grandes estrelas da NBA, né? O público. Tá, eu tava falando do Kanye West. Passou o tempo, tá? Não, o Kanye West foi cancelado. Um monte de postagem brincando ou não com dizendo que white people matters, brincando com o movimento. Até ele tinha críticas ao movimento Black Lives Matter, né? Mas não deixa claro, a gente fez um capítulo sobre isso aqui, aliás, aqui, né? E aí agora tá a Adidas sentando com ele de novo. Sabe por quê? Porque é negócio. Yeah. Encalhou, a Adidas perdeu milhões de dólares. Aí deixa a opinião pública se aquietar, hipocritamente chama novamente o Kanye West para conversar, para ver o que vai fazer com aqueles milhares e milhares de tênis já fabricados que eles tiraram das lojas, porque era do Kanye West um antissemita. Então, tipo assim, aí é um outrage seletivo. Sim. Ou tu cancela pra sempre, foda-se milhões de dólares, ou tu não cancela, porque tu é hipócrita. Hipócrita. Deixou passar um tempo, aí tu vai lá e chama de novo pra vender tênisinho. Entende? O público, aí eu quero a minha tese central. O público consegue separar da Nike o Jamoran. Pois é, consegue. Ah, aquela linha de tênis vai vender menos naquelas semanas, beleza. Mas ao mesmo tempo que o público vai lá e cobra da Nike, em um período cada vez mais curto de tempo, já está comprando tênis de novo. Então É, um eu, enxame de abelhas que vai lá, né? Nike merda, Nike merda, Nike merda, Nike merda, Nike merda, eu ia falar do enxame. Adidas merda, Adidas merda, Adidas merda, Adidas merda. Passa o tempo, tá comprando de novo. Tá comprando de novo. Eu acho que tem a ver com ter, primeiro, o discernimento de que é um enxame, ele ataca, mas vai parar, o ataque vai parar e ele vai arrefecer e ele vai tomar distância, sabe? E o tempo faz isso também. Mas o enxame, ele é difícil de tu não reagir na hora que ele tá acontecendo. Porque tu fica sendo atacado pelas abelhas e tu tá assim, tu não fica parado meditando com as abelhas te atacando. Tu entende o que eu quero dizer? Assim, há um posicionamento das marcas e há uma exigência de que seja cada vez mais rápido esse posicionamento, mas ele sempre vai ser apressado quando ele for tomado, quando as decisões e os comunicados e os afastamentos e os rompimentos de contrato forem tomados ou forem feitos no calor do ataque, né? No calor do. Parece que a gente não consegue mais, o que a nossa, e eu não vou nem dizer a nossa sociedade, porque isso seria, e sim o nosso comportamento na internet como sociedade, ele não dá esse tempo, ele não, tudo é esquecido, né? A gente, tudo toma a devida proporção, assim, e mais do que nunca, eu tenho certeza que tu viu muito sobre isso também no XSW, mais do que nunca a gente fala em estar vivendo em pequenas comunidades, também virtuais, e estar sendo abastecido por informações, É, pelas mesmas coisas é que, e Marcela, ter nossas bolhas alimentadas, né? Então tem a ver também é, com isso, é que, com as proporções que isso toma dentro de determinado grupo, de determinada bolha, de determinados é, interesses. é que assim, ó, tem níveis, tá, eu vou chamar de crimes, tá, e esses crimes talvez não estejam nem especificados, tá, onde a paciência tem que ser zero, né, e conforme o Não, a crime, tolerância não é a a tolerância. paciência, a tolerância. Não, é que aí eu tô colocando dos mais graves aos menos graves, entende? Tipo assim, então aí sim. Eu acho que assim, mas é que a gente tem que começar a discutir uma coisa também, que é a hipocrisia de muitas marcas, entende? De movimentos que são só apenas para ganhar mais dinheiro.
Exato, é o vazio. Eu greenwashing, é vi, o eu vi propósito falso. eu vi inteira uma fala do dono da Patagônia, fundador. Tá? A Patagônia é aquela marca legal. Patagônia, A marca legal. material esportivo, enfim, roupas esportivas para outdoors, né? Exatamente, né? Conforto pro frio, assim, enfim, né? Uhum. Tem uma hora que pergunto para ele sobre essas coisas todas e ele dá uma resposta muito interessante. Ela é mais longa, eu vou tentar traduzir, tá? Assim, ó. É, no final das contas mesmo, tá? As pessoas querem, de verdade, comprar uma peça que dure e que cumpra aquilo que eu estou prometendo. Então eu prefiro fazer ativismo com a minha peça. E aí ele explica, tá? Ele não falou exatamente isso, tá? Eu estou traduzindo assim, eu digo assim, já com a minha interpretação ao mesmo tempo. Eu prefiro que o meu ativismo seja real assim, ó. Algodão. Eu vou buscar esse algodão em regiões específicas, onde eu conheço todo mundo que faz, o jeito que planta, a história da região, e blá blá blá, e blá blá blá, blá 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 blá. O fecho de ferro. Eu vou buscar esse fecho de alumínio, enfim, sabe, num lugar onde blá blá blá, blá blá blá, blá 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 blá. E aí, quando eu falar isso na minha loja, ou numa publicidade, né, porque a minha marca tá linkada a um lifestyle, eu vou ser verdadeiro nesses atos. Entende? Porque aí eu tenho certeza que eu tô entregando algo realmente ativista. Eu busquei na minha produção ser um cara legal ali. Fair Aí, trade se aí chama. eu gastei mais dinheiro, tentei entregar um produto ainda que dá para pagar por ele. Eu fui na... Bom, foi tão legal o discurso dele que eu fui na Patagônia depois, né? Não comprei nada, viu, Marcelo? Eu sou forte, né? Mas assim, eu fui na loja, né? Fui lá ver, blá blá blá, né? Ver se condizia com aquilo que ele tinha falado, assim. E realmente, tá ali, né? Porque no final das contas, a roupa é para me divertir, desculpa, a roupa é para me proteger, para me deixar minha autoestima legal e para cair bem no meu corpo e ficar feliz. Então eu prefiro muito mais linkar isso do que dizer assim, olha, eu sou antirracista. Ele não falou isso, tá? Eu tô agora colaborando. É assim, cara, tu não precisa me dizer, entende? Não precisa me Não é um dizer. rótulo, Faz o não é seguinte, quando tiver um um slogan. negro e um branco exatamente no mesmo cargo ali, né, com um tempo de vida parecido na empresa e com talentos muito parecidos, paga a mesma coisa. Sabe? A mesma coisa vale pra mulher. Teve toda uma discussão agora no Dia da Mulher, né, sobre pagar mais. Ah, mas aí tu tem que ver o talento. Óbvio que talento entra. Nós estamos discutindo aqui a igualdade. Duas pessoas na mesma função, com o mesmo talento, é difícil mirar isso, com o mesmo tipo de entrega, batendo metas iguais ali, e uma ganha menos porque é mulher, tipo assim, sabe? Óbvio que isso é errado. Eu não preciso falar isso, vender isso. Isso tem que ser óbvio, sabe? Eu não posso botar isso como publicidade para vender uma calça. Eu não posso. Eu tenho que achar outras maneiras, a minha opinião, tem que achar outras maneiras de servir ao mundo e ao consumidor, sendo verdadeiro em todos os pontos. Porque um adesivo na porta da porra de uma vitrine não me serve. Na Não me etiqueta, serve. né? Uma etiqueta Não me colada na serve. roupa dizendo que a roupa foi feita. Não me serve. É, Desculpa, não me serve, entendeu? Não me serve. Eu acho hipócrita isso aí. Eu acho hipócrita. Assim, ó, sabe quando eu tirava nota no colégio, eu falava pro meu pai, pai, eu tirei 10, ele não faz mais que obrigação. Não me serve. eu sei, eu já ouvi essa também, muito em casa. Sabe, tipo É, assim, eu quero mais, eu não quero que tu faça esse barulhinho, que seja cool e legal, sabe? Porque e ainda somar a fachada de hipocrisia para vender porra de mais produto e ganhar mais dinheiro. Não quero. Eu não quero mais que a Adidas feche com o Kanye West. Ela cancelou o Kanye West. Ela cancelou. Ah, meses depois perdeu milhões de dólares. Aguenta! Agora tu mata no peito, porra! Agora tu mata no peito. Porque agora ou é dinheiro ou é o que tu pensa. Tu quer proteger judeu ou tu quer ganhar dinheiro? Escolhe o que tu quer fazer. O que tu é de verdade? não sei o que dizer depois disso, acho que tu precisa encerrar o programa depois dessa gritaria, esse Eu discurso. falei, e esse discurso foi errado ou certo? Não, tá certo. Só diz que então não, Não não espera a cabe muito poeira o que ser dito. baixar, não espera a poeira baixar, fazer reuniãozinha escondidinha com quem não é no novo, porque se ele é antissemita, tá? Que a gente pode discutir isso, já discutimos isso no outro programa.
tá? Não quero voltar a discutir essa. Mas se é antissemita, se tu cancelou, tá? Contrato de trabalho com ele porque ele é antissemita, ele é antissemita. Não volta a trabalhar com antissemita. Fiquei pensando aqui nas proporções também e no estilo de cancelamento que as coisas, para onde as coisas evoluíram, por óbvio também, por conta das redes sociais, né? Mas, como eu falei antes, muito por esse estilo de sociedade que a gente habita, que estamos nos tornando. Pensei primeiro como é que é o nome? Esqueci, meu Deus, me deu um branco, jogador de golfe, cancelado lá por Tiger todas as Woods. marcas. Tiger Woods, que aí traiu a mulher com 295 mil mulheres e fez isso, e fez aquilo, e fez não sei o quê. E aí tinha a questão da moral, né? Da moral dos bons costumes ali sendo julgada. Não sei se foi criminalizado ou não, como adultério, mas o primeiro cancelamento ali, ele foi pelas marcas, né? É, que começaram a retirar os seus contratos e que fizeram ele ir se desculpar, e daí, meu Deus, acaba a carreira. Rarará. O que vem antes, né, é o cancelamento do público. Será que o público cancela com a mesma veemência se a marca não cancela? Tô colocando nos dias de hoje, tá? Fazendo uma reflexão, assim. Ou a pressão é tão grande que as marcas cancelam por causa do público? E aí as marcas têm muito medo disso, ou as marcas vêm e cancelam, e aí o público cancela junto, mas dali a 2 meses volta a comprar daquela marca. É, é uma É treta que bem assim, grande, Marcela, é assim. que eu acho assim, tá? É que eu acho que a gente tem que ser absolutamente humano em todas essas coisas, tá? É, 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 o, o modelo mais correto de punição é o inventado já, tá? Todo mundo ter. Eu tô falando correta. Eu sei que tudo isso tem A desvio e tem justiça. defeitos, né? É a justiça. Dependendo do crime que tu cometeu, tu vai ser afastado da sociedade. Alguns tu vai pagar uma grana, alguns vai ter uma indenização. Depende muito do país. Nos Estados Unidos depende muito do estado, né, que isso aconteceu. Mas enfim, inventaram há centenas de anos, tá? E vem dando certo. Tem diversas corrupções nisso. Né? Tem ainda calabouços que as pessoas são largadas. Ainda o pobre é muito mais preso que o rico pelo mesmo crime. Eu sei de todas as falhas do sistema, mas é o sistema que mais deu certo, né? Sim. Matar a pessoa imediatamente, né? Tipo assim, espancar imediatamente, tipo assim, Fazer isso não justiça deu com as certo. próprias Isso mãos. não deu certo. Já foi testado e evoluímos, tá? É, é, Só que dependendo do que é posto, há de se ter um lado humano, tipo assim, vamos lá assim, quer ver uma coisa? Kanye West, bah, a galera tava mal, cara. Tava mal pra caralho, milhões de desculpas, sabe? Isso não vai voltar a repetir. Eu refleti bastante, aprendi muito com esse episódio. Beleza? Beleza, beleza. Aí senta Adidas. Olha, gente, a gente conversou muito com o Kanye West. A gente descobriu que ele tava muito arrependido, era uma outra fase da vida dele, tava conturbado, enfim, aqui, sabe? A gente quer reatar com o cara, até a gente quer uma parte da grana que a gente arrecadar com esse novo projeto, a gente vai passar para entidades que cuidam, né, desses movimentos, né, Sim. que cuidam e Antissemitas, fiscalizam ou... o antissemitismo, enfim. Tipo assim, beleza, há de fazer uma limonada em cima disso aí. Eu não tô, não é um, tipo assim, o que eu não gosto é o meio do caminho, a hipocrisia. Isso me angustia muito nos tempos atuais. Assim como me angustia o racismo, a violência contra a mulher. Hoje eu vi um vídeo que a gente tinha no programa de um cara que a mulher vai pra casa dele, deixar as malas dele, e ele mata ela e se mata. Todo dia. A todos cada, os dias. a cada 6, 7 minutos, uma mulher apanhando no mundo, no Brasil. Isso é uma chaga. Isso é uma chaga. Entende? Agora, tu ser assim, só de fachada, pra vender produto, não me irrita tanto quanto a violência, obviamente. Mas me aponta uma coisa de hipocrisia bem feia. Eu acho bem feio isso, cara. Usar disso pra ganhar grana em produto, sabe? Eu acho bem feio. Bem feio mesmo. Eu não sei se eu tenho mais coisa pra falar hoje sobre isso. Não, na verdade, a gente. Aliás, tô usando uma camiseta da Nike, um tênis da Adidas,
uma calça da Zara e uma meia da Lululemon, sei lá o quê. Mentira, isso é mentira. Isso aí é mentira. A gente ia falar de XSW, né? Mas a gente falou Falamos? de... Falamos. A gente falou de uma vírgula tratada dentro da XSW, porque é um universo tão mais rico, com tantas outras possibilidades, que eu tenho certeza que vai continuar aparecendo. Isso vai continuar salpicando aqui no Moda Importa, com tudo que tu viu lá, e enfim. Deixa até eu o que eu vi por osmose, né? Deixa eu trocar uma coisa aqui, deixa eu ver se aconteceu. Que te salpique. Ouviu essa, Shakira? Deixa eu ouvir. Perdão, que te salpique. Deixa eu ver aqui, atenção. Aliás, Shakira no Jimmy Fallon. Olha aqui, ó. Atenção. Ó. Bruno Astuto. Citado no último episódio. Tá? Quem ele segue? Pimpa. Tcharam! Ai, adoro. Luciano Potter e Marcelo Arenzon. Bruno, tomara que tu escute e o Duda Melzer, ali embaixo. Segue também o Duda Melzer, o Thiago Lacerda, que é meu amigo. Meu amigo também. Que, aliás, segui a Marcela antes de me seguir, diga-se passagem. Ou seja, bom, é o Thiago Lacerda, né? Não. É o Thiago Lacerda. Beijo, gente. Valeu, galera. A gente volta na semana que vem, tá? Muito obrigado. E, claro, muito obrigado às marcas queridas que estão com a gente. Tag Livro está com a gente aqui e ali, espalhada pela nossa vida, enfim. Né? Também Nelly, tá? Aliás, Marcelo, eu levei aquele produto e foi muito bom, que tira cheiro, né, de roupa, né? Então não precisa lavar roupa por lá, né? Muito obrigado, Nelly. Um cheiro maravilhoso na roupa. Parecia que eu tinha perfume, mas era minha roupa. Né? E também Grupo IESA. Eu fui de avião, né, pra lá, né? Mas eu andei, quando eu andava de Uber, em vários veículos, porque é uma multimarcas absolutamente gigantesca, né? Então, e em patinetes elétricos, assim como eles têm aqui da Renault, né? É verdade. Patinetes. Então, muito obrigado a você que nos escuta e nos espalha. O Moda Importa volta na semana que vem. Tchau, tchau.